Olá, Shalom. Meu nome é Silmara e eu fiz o mapa cabalístico com o Moré André. E eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência. Eu acho que a palavra que mais designa a minha experiência é o choque. Eu me surpreendi muito com o resultado. Encaixou plenamente com a minha personalidade, ok? Com certeza absoluta, vai mudar minha vida. Foi ótimo porque eu estou numa busca muito grande interior. Eu tenho passado situações as quais eu quero entender o que está ocorrendo dentro do meu ser e sinceramente me ajudou muito. Eu pude ver situações assim, eu pude ver questões que eu estou tentando achar as palavras porque o choque foi muito grande. Eu ainda estou digerindo tudo porque foi incrível a experiência, a verdade é essa. Eu não sou muito boa com vídeos nem palavras, mas é essa, eu tô sendo sincera. Foi assim, uau! Eu não tava realmente esperando tanto. Me surpreendeu demais. Valeu a pena. Eu recomendo você a fazer também. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, ok? Mas eu recomendo você fazer. Você vai se entender melhor, você vai se compreender melhor. Você vai poder ver questões as quais você talvez vá se resolver internamente. Eu creio dessa forma. Valeu muito a pena. Faça. Vale a pena. Um abraço e shalom. Aqui diz o judeu, não é? A palavra judeu, ela é muito mal compreendida, não é? Veja que nós temos na Torá 12 tribos. A tribo de Judá, Sarrá, e outras, não é? Levi, Dan, Issarrá, invariáveis, são 12 tribos. É lógico que o Yaakov teve uma filha também chamada Diná, que é uma outra questão profunda dentro da Torá que deve ser entendida, enquanto não tem a tribo de Yosef, os Iosefitos, não existem isso. Existem 2 meias tribos, que são chamadas de Menache e Efraim, que são caracterizadas pela letra Kuf e são chamadas do mês de Adar. Nem sempre no calendário hebraico nós temos 13 meses. Mas qual a ideia aqui? Judeu tem a ver com a palavra Iahide, não é? Que se torna em Ehud. Não é? Essa palavra Iahide, que tem um alongamento do Iud, o Iud se torna um Vav com som de U. Então, dá muito ali, fica muito parecido com a palavra Yehudá e Ehud, que é, na verdade, unificação de almas. Enquanto a palavra filisteu tem na sua raiz separação. Então, toda vez que a gente vê essa palavra Yehud, judeu ou filisteu, tem a ver com separação ou unificação. Tem a ver com doação e recepção. Se eu estou em doação, eu estou me aproximando do eterno. Quando eu vou me aproximando do eterno, é lógico
que como eu começo com 100% de recepção, porque eu vim da religião e falo, ó, faça isso que Deus vai te abençoar, faça aquilo que você vai receber isso, faça aquilo porque isso é bom para isso ou aquilo. Eu não estou servindo a Deus com todo o meu coração. Olha, eu tenho medo do guerrinom, olha, eu tenho medo do desemprego nesse mundo, olha, eu tenho medo da doença dos meus filhos. Isso Deus não aceita. Isso está no primeiro mandamento de Abraão. Inclusive, a Torá fala para nós não sermos demasiadamente muito religiosos, muito implementados dentro da lei. E foi o que aconteceu com Jó, né, Iove, que era preocupado demais. Veja, o Borê não quer isso. Sabe o que o Borê quer? Que você declare o seu amor por ele, que você seja como ele é. Diz que as pessoas que vão se ir pela lei, não é que a Torá nem é lei. Torá não é lei, ela é ensinamento. Essa palavra lei é muito mal interpretada. Então, ela tem uma raiz na palavra irá, aqui, ou Iraque, se não me falha a memória, e essa palavra é ensinamento. Aprender sobre o doador, aprender sobre o Criador, aprender sobre o Borê. Isso é lei, é ensinamento, é prestar atenção. E as pessoas, elas aprendem a servir a Deus porque elas não entendem que mesmo o mal que é imposto sobre a vida dela é para o bem. Veja, a gente tem a palavra, todo mundo fala Ganzula Tová, tudo é para o bem. Ganzula Tová, que era o nome de um rabino que era, na verdade, ele era lá Lot, e depois reencarnou como Ganzur, Letová, que todo momento ele falava também, isso é para o bem. Até o momento que ele tem um acidente, onde ele deixa um pobre morrer, porque quando Ló ele foi lá para Sodoma e Gomorra, ele deixa o pobre morrer, ele participou de não dar alimento para os pobres. Esse era o pecado lá. Diz que quando a filha de Ló, que foi ajudar e dar pão para um pobre, eles colocaram mel nela e deixaram ela se morrer picadas por abelha. E diz lá que as pessoas eram assim, eles tinham moeda, aí chegava um pobre, batia na porta de um rico, aí o rico vinha, oi. Aí ele vinha, poxa, eu estou com muita fome. O senhor não tem um dinheiro para me dar, para eu poder comprar uma comida? Aí aquele rico pegava, voltava com um saquinho de moedas e dava, toma, meu filho, vai lá comprar. E aí, quando aquela pessoa chegava numa venda, cada família tinha sua moeda. E quando ele chegava lá, ele dava a moeda, não é? Aí falava, não, essa moeda aqui é daquela família, não dá para você comprar nada aqui, só serve para aquela família. Qual é a história que a gente tira daqui? Qual a ideia que chega daqui? Essas pessoas que fazem sempre tzedakah com uma intenção, uma segunda intenção. Então tem pessoas que falam, ó, eu vou fazer tzedakah porque Deus vai me devolver. Deus vai me devolver. Ela não faz o que nós podemos devolver para o Borê. O que nós podemos dar para o Borê? Nada. E ele não está interessado em nada de nós. A única coisa que ele está interessado é que nós o amemos. Por isso que diz que quando chega no dia do julgamento, algumas pessoas vão falar assim, ah, meu amor, eu confio em ti. Eu confio na tua força. Eu não confio na minha força. Eu confio na tua justiça, eu não confio na minha justiça. Até porque eu não posso ser justo. Eu dependo de tudo que vai acontecer na minha volta para qualquer situação. Se eu estou com fome, quase morrendo, sem alimento, se eu ver uma cerca e uma fruta de alguém, eu vou pular aquilo ali, vou comer aquela fruta. Eu roubei. Veja, esse aspecto é muito importante. A Torá fala que nós não devemos dever a ninguém, mas Deus pode me mandar uma falta de dinheiro para eu pagar. E aí eu vou ficar devendo. Não é que eu vou gostar de fazer isso. Então, nós devemos entender que tudo que vai vir da mão do Borê. E que eu, nesse momento, vou ter que falar, ah, meu amor, tenha misericórdia de mim. Eu fiz tudo para estudar a tua Torá. Não para me honrar, não para ganhar um nome, mas para ti. Para ensinar meus irmãos.
Não para ficar me vestindo aí de roupa disso, de religioso, não. Eu fiz isso porque eu estou procurando te amar. Mas às vezes a gente vai ter que falar para o Eterno, olha, eu não tenho amor, não tenho. E não temos mesmo, não temos um amor. Para Hashem, não temos. Porque o nosso amor, ele não é como o amor do rei Davi. Ele não é. Por isso que Davi só encarnou uma vez, passou por todos os problemas. Nosso amor, ele é até o momento que nós passamos um problema. Uma dor na alma, uma dor na vida, uma separação. A gente olha para os céus e fala, aí agora, cadê o Criador? Cadê? Porque o Criador para a gente é só aquilo que dá certo. E não percebemos que o que dá errado faz parte do nosso tratamento. Tinha que acontecer, tinha que doer. E logo depois você pode clamar o seu amor, que é o eterno, né? Como a gente já falou lá no Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Eu sou do meu amado, não, o meu amado é meu, né? E eu sou do meu amado. Lá na frente é mudado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Porque eu só posso estar aqui hoje ensinando a Torá, porque como o profeta que disse, assim, desde o ventre da minha mãe, tu me escolheste. Mas a gente pode ser meio egoísta e meio egocêntrico e falar assim, caramba, isso serve para mim? Não, isso serve para todo mundo. Se você está aqui hoje estudando a Torá, se você está tentando amar o Borê, se sacrificando para estudar de madrugada para entender a Torá, é porque o Borê te separou para isso. E como nós podemos agradecer isso? Como que a gente pode pedir para o Borê, Borê, obrigado? Porque a mesma carne que o outro tem, eu tenho. A mesma alma que o outro tem, eu tenho. Mas o Senhor me escolheu e criou uma cadeia de eventos que às vezes foram muito doloridas. E eu cheguei até aqui onde eu estou hoje. Faz como Moshe, que olhou o egípcio, e diz lá nos Midrashins que ele olhou para frente, não viu descendência daquele egípcio, olhou para trás, também não viu ninguém importante, e aí ele matou o egípcio. Isso, na Torá, quando a gente olha, parece que é externo, mas é dentro, porque ele era o egípcio, ele veio do Egito, ele foi criado sobre os aspectos do faraó como neto do faraó. Então ele viu que ele tinha que afastar de dentro dele aquele ego, e ele tinha que passar para Israel, direto a Deus, que é o judeu, a unidade das almas. E aí a gente tem que ver os aspectos aqui, não é? Dessa separação divina do que o Eterno quer, realmente, aquelas pessoas que querem estudar a sua Torá. Por isso que a Cabala é aberta para todos, e todas as religiões. Mas isso não significa que a pessoa vai ficar na sua religião, depois que se ela entender a Cabala, ela sai. Agora, se ela não sair, ela não pode vir para o meio da gente, não é? Mas perceba, qual é o nosso papel nisso tudo? Estudar a Kabbalah, estudar a alma da Torá, para que a gente possa ensinar as outras pessoas, ter paciência. Mas paciência não é aceitar o erro do outro, não é dar ali a questão de fazer o julgamento na hora correta. Porque às vezes a Torá fala, tem dia para chorar, dia para sorrir, dia para viver e até para morrer. Dia de juntar pedras e espalhar pedras. Esses são as questões que nós vamos passar sobre os julgamentos celestes nessa vida. E nós temos que ser a cópia do Borê. E o que é o Borê? O Borê é a sua Torá. O Borê é a sua Torá. A Torá, ela é um nome do Borê. Borê é o Criador. É ele que cria. Isso significa que não existe acidente. Isso significa que quando eu falo assim, o Satã me atacou. Ele decidiu me atacar. Não, ele não pode fazer nada que o Eterno não permitir e que eu não tenha merecimento. Então, tudo que vai acontecer, eu tenho que parar com essa coisa de falar,
agora eu estou assim, e o que que eu vou fazer? Não, confia no Borê. Depois da morte, a gente vai ter que confiar no Borê. Quando a vida acaba, confiar no Borê, no Criador, seja qualquer aspecto. E no final, não é? Até mesmo pelo mal que vai consertar as pessoas, como eu disse anteriormente, a gente vai ter que agradecer. E é por isso que está chegando Yom Kippur. Aqueles que foram moídos, estão sendo moídos, é para que a Deus se misture, a gordura que é queimada é o ego, não é um animal externo, é para que Deus se misture na sua cinza e através dessa sua cinza possa subir uma fumaça branca de amor, de santidade, onde você fala, Borê, eu não tenho, às vezes, você vai falar, não tenho para onde ir, meu amor. Eu sou tão pequeno diante de ti. Eu não sei nem para onde eu vou correr agora. E acontece. O Eterno nos bota ali numa situação como ele botou Bilam. Quando o burro fala com ele, e o Satã está ali no caminho guiando ele, só que ele errou o caminho. Ele foi o quê? Querer dinheiro, fama. Nós não. Nós temos que querer o Borê. Ah, Senhor, me faz te conhecer mais, me faz conhecer mais a sua Torá. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou pequenininho. E realmente, para pensar. Nós estamos num planeta pequenininho, que não é o maior aqui do nosso sistema solar. Somos, dentro desse planeta, minúsculos. Quem vai nos salvar? Ah, a vida vai acabar um dia, né, Moré? Vai. E lá do outro lado, quem vai nos salvar? O que que a gente tem construído lá do outro lado? Zacarias 3. E foi mostrado Yehoshua, vestido com roupas sujas. E veio Satã para acusá-lo. Não chegar lá do outro lado, vai ser pedido de você. Olha, você pediu uma reencarnação, você falou que ia estudar essa Torá de noite. Você falou e se comprometeu que ia mudar. Ia chegar pelo menos 10, 20, 30% aqui melhor. E você não fez nada. Você se implementou pela recepção, quer mais, mais, mais. Mas todos nós já passamos pela questão de saber que a gente deseja alguma coisa, um carro novo. O carro chega, olha, eu tenho um carro agora, que maravilha. E no final, depois de uns 2, 3 meses, aquele carro se torna algo natural. Ah, o carro está aqui, tá, já não me dá tanto prazer. Às vezes um relacionamento, às vezes uma comida, aquele prazer não é infinito. E a presença de Deus, o amor de Deus, quem é o Borê para aqueles que alcança, é infinito. E aí esses vão poder falar, tu és meu amor, tu és desejável para mim, como nossos sábios falavam. Porque quando eles falavam, eles não falavam a linguagem da intelectualidade ou daquilo que é percebido no nosso mundo. Eles falavam de uma certeza completa, de algo absoluto que eles sentiam. Então, tudo que nós podemos desejar mais nesse mundo é a presença do Borê na nossa vida. E vamos começar, então, a leitura aqui, gente. Muito bem. O Zohar, o judeu. A seção a seguir revela os segredos dos mistérios ocultos relativos ao feriado de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e o primeiro dia de cada novo mês, ou seja, cada Rosh Chodesh, né? O Zohar revela o processo pelo qual utilizam essas ferramentas espirituais para limpar o nosso mundo e nossas almas dos resíduos negativos de nossos comportamentos egoístas. Podemos ajudar a facilitar todos esses processos enquanto meditamos e navegamos atentamente pelo texto antigo. Então, enquanto caminhavam, viram um judeu vindo em sua direção. O Rabi Yossi disse que essa pessoa é judia, porque parece um judeu. Quando ele os alcançou, perguntaram quem era. Disse-lhes que estava em missão religiosa, pois morava na aldeia de Dramim. E na época do feriado, não é, de Sucote, tendo chegado, eles precisavam do ramo da palmeira,
ou seja, o lulave, e os outros 3 componentes, não é? O Citroën, aqui a murta e o salgueiro. E ele estava a caminho de cortá-los para o propósito do mandamento, e eles caminharam juntos. O judeu falou com eles e perguntou: você já ouviu por que precisamos desses 4 tipos? Com um ramo de palmeira para apaziguar o mundo durante este feriado, mas não em nenhum outro momento? Disseram-lhe. Nossos colegas já explicaram este assunto, dizendo o motivo. Mas se você tiver uma nova explicação, então diga. Ele disse: o lugar onde vivemos é realmente pequeno, mas todos se entregam ao estudo da Torá. Um rabino que é bem conhecido entre os rabinos, cujo nome é Rabi Itzhak, que é filho do Rabi Yossi de Merozá, ele nos ensina novas explicações de Torá a cada dia. E disse que durante este feriado é o tempo da dominação de Israel, quando Israel obtém o domínio sobre os ministros das 70 nações. Assim está escrito: então as águas maliciosas teriam passado sobre nossa alma. Bendito seja Hashem, que não nos deu como presa até os dentes. Terrilim 124, 5 e 6. E ele perguntou: a água tem dentes? Ele respondeu que eles, os mal intencionados, não é? Águas se referem a outras nações, e os dentes se referem aos ministros superiores dessas nações, que são adoradores dos planetas e constelações. Eles são abençoados através somente de Israel, e são chamados de águas maliciosas, como diz as águas maliciosas. Para dominar os ministros das nações, viemos com um santo nome, que é representado por aqueles 4 tipos, como o ramo da palmeira, a murta, é o segredo de Hesed, Gevurah e Tiferet. Repetindo. Para dominar os ministros das nações, viemos com um santo nome, que é representado por aqueles 4 tipos de ramos de palmeira. A murta, não é? É o segredo de 3 sefirotes, Hesed, Gevurah e Tiferet, da letra Iude do santo nome. Os ramos do salgueiro são os segredos de Netzaiode, e a primeira letra, Rei do santo nome. Ou seja, no primeiro Iude, a gente está falando de Keter e Rohimá, e está falando de níveis de alma, chamado Raiá e Etzirá. No segundo nível, nessa segunda letra agora, que é a letra Rei, a gente está falando de Biná, não é? Veja, então o ramo do salgueiro são os segredos de Netzaiode, a primeira letra Rei do santo nome. E o ramo da palmeira é o segredo de Esod, da letra Vav do santo nome. E o Centroen, não é, que é o Etrog, é o segredo de Malhut, do baixo rei do santo nome. Então, quando eu percorri esses 4 itens, eu estou percorrendo todos os 4 mundos, não é? Começando de Atzilut, depois Biná com Beriá, e Etzirá ali com as 6 sefirotes, não é? Que vai de Hesed até Yesod, e finalmente Malhut, que é o Citroën, não é? Que é o Etrog, que é aquele limão grande, né? Que se compra por um dinheirão lá em Israel, na época da festa de Sukkot. Muito bem. Então, isso é do santo nome Rei, apaziguando o santo bendito seja ele, e governam as águas maliciosas com o segredo do santo nome. Eles traz e despertam sobre as águas bentas, né, as águas santas, ou seja, a abundância das águas superiores para a cerimônia de libação da água do altar, que é Malhut. O altar aqui não é um altar qualquer, é Malhut, e essas águas superiores superam essas águas maliciosas. Muito bem. E continuou dizendo que Rosh Hashanah, o ano novo, o primeiro despertar, que é o princípio feminino que tem dentro do homem, da mulher, reaparece e aparece no mundo. Isso significa que o princípio feminino retorna ao seu status anterior no 4º dia da criação. E perguntou: o
que é esse primeiro despertar? Ele respondeu que é o tribunal de primeira instância, que é despertado para julgar o mundo, e quando o santo bendito seja ele, se senta no trono do juízo e julga o mundo. Esta casa do juízo governa e julga o mundo até Yom Kippurim, o dia da expiação, quando o rosto do princípio feminino se ilumina. Isso significa que o princípio feminino recebe três superiores, ou três sefirotes superiores, Ket, Rohimá e Biná, chamados de rosto. Nesse momento, a serpente caluniosa deixa o mundo em paz, porque está ocupada com o bode expiatório que lhe foi oferecido. Esta oferta é do lado do espírito de contaminação, que é apropriado para os caluniosos. A serpente, que é o promotor de justiça, assim quanto ele está ocupado com seu bode expiatório, ele não se aproximou do templo sagrado, ou do princípio feminino. Ou seja, ele não se aproxima mais dos filhos de Israel para processá-los, e não separa o acasalamento de Serampim e do princípio de Zerampim e do princípio feminino. Este bode expiatório, como oferta pelo pecado do bode no primeiro dia do mês, porque ele está ocupado com isso. O rosto do templo sagrado, que a gente já viu, né, que é Malhut, que é o princípio feminino, se ilumina. E assim que todo Israel encontra misericórdia aos olhos do santo, bendito seja ele, e como o pecado de Israel são removidos. Mas há um segredo. Ele lhe disse que não pode ser revelado, exceto para homens extremamente sábios, os santos e também piedosos. Então, esses homens têm que ser sábios, santos e piedosos. O Rabi Yossi perguntou-lhe, e que segredo é esse? Então ele respondeu, eu ainda não verifiquei. Você, então, não posso dizer se você está apto para ouvir esse segredo. Eles prosseguiram em seu caminho. E depois de um tempo ele disse, quando a lua, que é o princípio feminino, se aproxima do sol, que é Zerampim, então o santo bendito seja ele, agita o lado norte, e aqui é Gevurah, que é a coluna esquerda, que é desenhada do ponto de Shuruk. Então, ele se agarra amorosamente e atrai para si mesmo. Esse é o segredo de pedir permissão por meio do apaziguamento. Veja, então a gente tem aqui, falando do que a gente estudou esses dias para preparar para essa aula, que não é o sinal massorético Shuruk. Veja, não é só uma regra gramatical, não é só a construção aqui de uma vogal. Isso aqui tem uma representação tremenda dentro da Torá, que é o Shuruk. Ele se agarra amorosamente e atrai para si mesmo. Esse é o segredo de pedir permissão por meio do apaziguamento. E então, um lado que é a coluna direita é despertado, através do Shuruk. E o outro lado, ou seja, o lado do ponto de Hirik, não é? Serampim, então o santo bendito seja ele, do lado norte, que é a coluna esquerda, que é desenhada de Shuruk, o lado esquerdo é Shuruk. E ele agarra amorosamente e atrai para si mesmo. Esse é o segredo de pedir permissão por meio do apaziguamento. Então, o lado sul, que é, na verdade, Hesed, que é a coluna direita, é despertada do outro lado. Ou seja, agora o lado do ponto de Hirik, não é? Hirik é esse pontinho que está aqui embaixo, ó. Não sei se dá para vocês verem, a gente já vai ver ele, é um pontinho aqui embaixo. Enquanto o Shuruk, não é? Aqueles pontinhos, não é? Que tem debaixo da letra. Vamos abrir aqui para aqueles que estão chegando agora, para a gente poder ver aqui, não é? Essa questão, deixa eu ver se eu acho aqui. Se a gente abriu esses dias, né? Letras hebraicas, Simhat Torá, sinais massoréticos. Muito bem. Eu vou aqui nos sinais massoréticos, né? A gente vai ter aqui as letras. Vamos lá. Então, lá está falando aqui do Hirik, não é? O Hirik é esse pontinho aqui embaixo da letra. E o Shuruk, aqui, ó, Shuruk é essa... há uma complicação aqui, deixa eu explicar para vocês, porque às vezes esse aqui, ó, tá vendo, ó, Shuruk, e aqui Shuruk também, ó, muito perto.
Então, esse é chamado de milupim também, ó, aqui no final. E esse também aqui, às vezes, é confundido, veja, são praticamente, são os mesmos nomes, mas pode se confundir. Por isso que é bom chamar esse aqui de milupim, tá vendo? E às vezes, numa leitura do Zorra, como lá está churuque, você pode confundir esse churuque com esse churuque aqui, que na verdade deve ser chamado de milupim. Mas veja, então, você tem um irique, não é? O irique, e tem aqui o churuque, que é um afastamento de Deus, e tem aqui a discussão lá do Zorra, que a gente acabou de ver, não é? Sobre essa questão de milupim. A gente tem que ver agora aqui e ter habilidade, não é, para descobrir aqui o que é esse churuque, que é o princípio feminino, nasce junto ao leste. Vamos lá, a gente falou de norte, e é Sefirah Gevurah. Nós falamos do sul, não é, que é Hesed. Então, vamos voltar à leitura aqui, ó, o ponto churuque, que é e se agarra, né? Vamos ver, aqui o Alex está falando, exatamente, ele está certo, né? Em relação aqui ao churuque, que realmente é uma ligação, deixa eu ver se eu acho aqui, uma ligação, cadê ele? Ele está em Rod. Eu sei, mas eu não estou vendo ele aqui desenhado, entendeu? Por isso que, acho que, deixa eu ver aqui, Irique está aqui, ó. Então, ó, ele está aqui e realmente ele está ligado aqui, não é? Ele é a letra U, não é? E o afastamento do eterno, tá vendo? Churuque, né? Esse aqui também, ó. Aqui ele é chamado de Kibutz ou Churuque. Aqui ele é chamado de, essa outra letra é chamada de Milupim ou Churuque. Portanto, é que os dois estão juntos. E em algum momento aí as pessoas confundiram as bolas quando você vai para os livros de ensinamento de hebraico, etc., sempre vai ter essa confusão aqui, né? Então, aqui dentro da questão do Shuruk, né, que está falando aqui, ó, aqui está falando Shurek, né, ou Sorek, na verdade, né? Então vai estar definindo que é esse aqui, que é norte, né, que está ligado aqui a questão. Na verdade, não, Alex, está ligado a Ode, né? Mas está do lado, tá ligado aqui do lado de Gevurah. Esquerdo, né? Lado de Gevurah. Está esquerdo. Mas lá não está falando disso, está falando que está ligado. Olha que confusão que deu isso, hein, gente? Vamos aqui, vamos descer aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos olhar aqui, ó. A gente tem aqui a descrição, né? E quem vai estar dentro aqui de. Ah, não, aqui é binar, né? Vamos descer mais um pouquinho. Hesed e Gevurah. Quem vai estar dentro de Gevurah, aqui, ó, é exatamente esse Sheva. Isso é bem simples de entender. Agora, gente, tem muitas coisas, né? Por exemplo, às vezes o Zohar ele está falando de um nível, né? De um nível dentro de uma Sefirot. Então, essa Sefirot, ela não é fixa, ela pode ter mudanças nela, né? Por exemplo, tem hora que Rod e Netza vai ser chamado de braço, outras horas vão ser chamadas de perna. Por exemplo, o quarto dia da criação, qual é? É Malhut. E qual é o sétimo dia? É Malhut também. Então, a gente vai vendo essas coisas e devagarzinho a gente vai descobrindo isso, tá bom? Mas vamos em frente. Então, vamos lá. Então, Shuruk, ele agarra amorosamente e atrai para si mesmo, né? Ele vamos voltar de novo. Zerampim, então, o santo bendito seja ele, né? Ó, eles perseguiram seu caminho, depois de um tempo ele disse, quando a lua, que é o princípio feminino, quem é a lua? É Yesod, não é? E se aproxima de Tiferet, que é o sol, e Tiferet aqui está sendo chamado de Zerampim, ou seja, nele se inclui a própria lua, nesse outro nível. Então, o santo bendito seja ele, ele vai agitar o lado norte quando isso aqui acontece. Há uma união da lua com o sol, ou seja, da Sheriná com Yud Kei Vav Kei, a parte feminina com a parte masculina, que é a coluna. Aí diz aqui, ó, quem é a coluna da esquerda? É norte, que é desenhada do ponto, ela é desenhada do ponto de Shuruk. Então, veja, essa parte norte, que é desenhada da parte de Shuruk, é porque aqui a gente está num outro aspecto de estar do lado esquerdo, não é?
A gente está do lado esquerdo e o Shuruk, aqui, vamos descer de novo, tá vendo? Está do lado esquerdo, porque o desenho está sendo feito da onde? De baixo para cima. Existe a possibilidade de fazer o desenho de cima para baixo, que é errado, e tem a possibilidade de fazer o desenho de baixo para cima. Então, é isso que está falando lá. Agora, vamos continuar aqui para a gente entender. Então, do ponto de Shuruk, ele se agarra amorosamente e atrai para... Agora a gente definiu, realmente, a gente definiu os 3 pontos, né? Então, ele agarra amorosamente e atrai para si mesmo. Esse é o segredo de pedir permissão por meio do apaziguamento, que está dentro de Rod. E então, o lado sul, agora o lado Hesed, que é a coluna da direita, é despertada do outro lado, ou seja, do lado do ponto de Hirik, né? Então, e eventualmente a lua, que é o princípio feminino, que é a Shekhinah, nasce e se junta a leste, que agora é, na verdade, Hesed, né? Não, sul, aqui leste é Tiferet, que é Zerampim. Assim, porque uma hora Tiferet se torna Zerampim. Assim, ela tira o sustento de ambos os lados, do sul, que agora é Hesed, e do norte, que é Gevurah. Ou seja, são os 2 aspectos. E recebe a bênção ou a abundância do acasalamento em silêncio. Em silêncio significa que ela está no silêncio das 6 pontas, ou seja, as 6 sefirot sobre a influência da ponta, do ponto de Hirik, que é o segredo do verso, mas a sua voz não estava audível. 1 Samuel 1,13. Pois as palavras voz e fala significam 3 sefirot. Veja, a palavra voz e fala significam 3 sefirot superiores. E agora a lua é abençoada, a cheia é abençoada, com abundância, com uma mulher se aproxima do seu marido. Isso significa que ocorreu um acasalamento completo, no qual todos os morrins revelados no mundo. Vamos abrir aqui em 1 Samuel 1,13. Se vocês não entenderam, fala aí que a gente repete tudo de novo, tá? 1 Samuel, 1,13. A gente tem que entender que a Torá ela é complexa, não é? Ela é realmente todas as sefirot, não é só fixa, né? E aqui vai estar falando no Samuel 1,13 sobre o nascimento e a reza de Hana, sobre a questão de que ela não abria a boca, não é? Que a reza silenciosa, que nós chamamos de Amidá. Então veja aqui diz, Verraiá, né? E aí, que harebetá, lerite, pa, léu, lefnei, Adonai, veal, shemô, et peira. Então, ela não abriu as bocas. Vamos aqui traduzir, Então, veja, enquanto ela continuava orando, disse diante do Senhor, Eli observava sua boca, né? O que vai acontecer nesse verso? A gente vai ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o Irik, tá vendo? Então, aqui quando a gente pensa que está lendo um texto duro, que ela está orando, na verdade a gente está falando de coisas muito maiores. Veja, o Eli, quem era o Eli? Eli era a reencarnação de Aron. Quem era Aron? Aron era a representação da Sefirot Od, que a gente estava falando. Aqui foi matado, tá vendo, Alex? Agora sim, a gente pode falar com propriedade sobre esse assunto. Agora sim a gente está vendo aqui o texto codificado. Então agora, e olha que eu estudei tudo isso ontem, mas só agora surgiu essa dúvida. Enquanto ela continuava orando diante de Hashem, né? Então veja, o que nós temos aqui? O tetragrama. O tetragrama aqui, ele está preparado para o mês. Vamos ver se a gente consegue achar aqui rapidinho. Viu como a aula vai tomando outras propriedades, né? Vamos ver se a gente consegue aqui achar essa permutação para a gente achar o mês. Então, veja, essa permutação que está ali, porque o tetragrama, ele surge, né, em várias permutações. Então, nessa permutação aqui, não é? Quanto isso, Alex, vai dando uma olhada para mim aí, na questão do horário do Zamanim, das rezas, para a gente já começar na hora certa. Então, Vav, Re, Yud, Re. Então, vamos lá. Vav, Re,
A permutação, a gente está vendo como é que a gente tem que ter Vav, Re e Yud-Re. Onde está? Vav está aqui. Exatamente falando sobre qual mês, está vendo? O mês de Tisherei, está vendo? Então, está vendo como que as coisas são profundas dentro da Torá? A gente pega aqui, a gente vai ler, qual é a permutação que tem aqui? Aí a pessoa vai falar, não tem essa coisa de meditação. Não tem... Veja, o tetragrama. E aí está se falando da palavra hirik, aqui é o sei que agora está falando do tetragrama em relação ao mês, né, de Tisherei. As direções dentro da Torá não são direções, são sefirot. Então, oeste, Malhut, né? Sul, Hesed. Fala, Israel foi para o sul, eles foram para... Está mostrando uma ligação entre Hesed. Aí vai ter uma letrinha ali que vai ligar uma sefirot a outra, que vai ser a tribo, que na verdade são apontamentos da caída do Eterno através dos planetas nesse mundo. Quando fala norte, é Gevurah. Leste vai ser Tiferet. Então vão ser essas 4 direções, não é, que são priorizadas ali, norte, sul, leste e oeste, que são as 4 direções. Às vezes vão ter direções intermediárias, não é? E aí tem que se descobrir. Por exemplo, você vai na Torá, aí está escrito lá que Israel foi até Edom. Aí como você vai fazer? Agora eu não lembro de cabeça, né? Você vai lá ver aonde está a direção geográfica, você vai botar lá, às vezes é difícil de achar, direção geográfica de Edom, aí vai estar lá norte. Aí você sabe que é Gevurah. E eles foram na direção do sul. Então, não está falando que eles foram para o sul. Está falando que eles foram para essa Sefirá, porque a subida da Torá é espiritual. As pessoas... Deus criou essas histórias, que são metáforas, para botar esses parâmetros, não é? Que são o que é a Torá? É a descrição dos mundos espirituais através das letras hebraicas, que são entidades espirituais. Entende? E aí, fazer trazer isso para vocês, às vezes vai ter essas confusõezinhas aí por causa do que a gente tem para estudar. Então, veja, como é que pode 2 letras, no hebraico tem 2 questões profundas, por exemplo, o Kamatis, né? o Kamatis Katan e o Kamatis Gadol. Um tem som de A e o outro tem som de O. Mas eles 2 são iguais, que são assim, eles têm essa mesma forma aqui. E aí, para você saber, é quase impossível você saber quando é um Kamatis Katan e como é um Kamatis Gadol. Então, você tem que conhecer muito bem, falar muito bem o idioma para saber, não é, que aquele som ali vai fazer som de O e não de A. Está entendendo? Então, tem essas dificuldades. A gente tem, dentro de um estudo da Torá, tem essas dificuldades. E não é só uma dificuldade nossa, isso também é uma dificuldade, como se tem a dificuldade numa tradução do nome, por exemplo, o nome do cara é com T, não é? E aí, é Tete ou é Tave? É 9, não é? Ou é 400? Tá vendo? Então, você tem que saber definir essas coisas para você, às vezes, não errar numa gematria. Lógico que quando é feito a transliteração, né, muda-se o nome da pessoa para hebraico, é sempre o Tete que vai ser mais priorizado do que o Tave. Então, mas tem vezes que vai ser o Tave. Então, tem um monte de coisa aí no alfabeto hebraico que é complexa de se entender. A própria letra Kuf e Kaf faz o mesmo som. Tete, Tave, Kuf e Kaf vai praticamente são o mesmo som. Não é? A letra Het, que é a mesma letra Kaf, que sem um ponto fica Het, quando vai fazer a letra Raf, que é essa aqui, quando ela está sem um pontinho dentro, ela com pontinho faz som de K, sem faz som de Rá, que é a mesma, é o CH, que a gente aqui lê como, né, na palavra chover, chave, mas quando na transliteração fica RR, então fica som de RR como em carro. Mas aí, quando você vai para a letra Het, também tem o mesmo som. Então, tem essas coisas, né? É um idioma complexo, é uma questão complexa, e aí a gente vai ter essas problemáticas. Como as pessoas leram
a Torá até agora numa literalidade, então a gente vai entender que essas histórias da Torá são literais, e que 600 mil almas foram para o deserto, ficaram ali vivendo 40 anos, não se sabe como, não é? E que é uma história literal quando não é. É uma história de segredos do universo, de segredos da caída do eterno até que se passe 7 mil anos para a retificação. Então, quando a gente fala sul, leste, oeste, etc., tem lá no nosso canal essas aulas. Você vai ter que guardar isso. Por exemplo, aí quando você for estudar a Torá, aí tem lá, e eles foram para a cidade de Kadesh Barneia, ou foram para Belém, ou foram para Israel, ou foram... Entende? Então você vai ter que saber devagarzinho ir botando isso para você entender. Aí quando você lê o Zohar aqui, não é? Você vai entender que quando está se falando de leste, oeste, etc., está falando disso, né? Veja, agora a gente viu que a palavra voz e fala significa 3 sefirotes, né? Superiores. Quais são as 3 sefirotes superiores? Isso está falando de Keter, Rohimai, Binah, e não é literalmente nem voz, nem palavra, nem fala. Por quê? As pessoas elas têm muita dificuldade de entender essas coisas, porque Deus não tem ouvido, Deus não tem boca e Deus não tem nariz. Deus é um ser espiritual. Quando fala as faces do Eterno, Panim, não é? São os sistemas de julgamento que são as sefirotes. Então, essas questões, né, vão ser muito profundas, né, muito profundas.